Muito bem, boa tarde a todos. Estamos de volta a mais uma aula do módulo 2 de Anatomia do curso de Atendente de Farmácia do CRP Cursos e Treinamentos. Sejam todos bem-vindos à nossa sétima aula e vamos começar tratando nessa sétima aula do sistema circulatório da parte 1. Como nas outras aulas anteriores, nós dividimos os assuntos em duas partes, em função do nosso tempo de gravação de aula. Então, não vai ser diferente também para o sistema circulatório. Nessa primeira parte vai ficar aquela parte conceitual, onde nós vamos fixar conhecimento nas nomenclaturas dos componentes do sistema circulatório, o seu funcionamento básico, para então, na parte 2, que seria a próxima aula, nós vamos tratar das patologias e das medicações que são comumente prescritas pelos profissionais da área de saúde para combater todas as doenças mais comuns que são acometidas no sistema circulatório. Esse quem vos fala é o professor Cláudio, titular dessa disciplina, e vamos lá. Muito bem. O corpo humano ele é formado pelo conjunto de tecidos que contém milhões de células, milhões. Por essa razão, o transporte das substâncias entre áreas distantes depende de um conjunto de canais específicos. E quem é que faz isso? É o sistema circulatório, dentro do qual fluem a linfa e o sangue. A circulação sanguínea ela permite a distribuição e o transporte de hormônios, gás, oxigênio e nutrientes para os órgãos e as células. Além disso, o sangue conduz também resíduos de metabolismo para serem eliminados do corpo. Quais são os componentes, os principais componentes do sistema circulatório que vão ser o objeto de interesse dessa nossa aula? Vamos lá. Coração, vasos sanguíneos, sangue, vasos linfáticos e linfa. A gente vai fazer um resumo para a gente conhecer um pouco mais cada um dos principais componentes, com foco mais no coração, sangue e vasos sanguíneos de forma separada. Lembrando a todos que todos os temas abordados nessa aula foram de caráter voltado para o público que vai trabalhar com atendimento ao público em farmácia. Então, não vamos nos deter em grande profundidade de abordagem do assunto. É mais para que o futuro atendente de farmácia, você que está fazendo esse curso, você possa ter uma noção do funcionamento desse sistema em estudo. Esse estudo, repito, não é voltado para os estudantes de medicina, de biologia, de enfermagem ou outras áreas afins ligadas à saúde. Tudo bem? Bem. Bom, o sistema circulatório humano ele é do tipo fechado, o humano, porque tem um sistema circulatório aberto também. Vamos tratar aqui nesse estudo do sistema circulatório fechado. Ou seja, por que esse nome fechado? Você me pergunta e eu te respondo. Porque ele ocorre no interior de vasos, sendo responsável pelo transporte do sangue e do líquido tecidual denominado linfa. Então, esses dois elementos estão presentes no sistema circulatório fechado, que fica no interior de vasos, que é o sangue e a linfa, cujo fluxo ocorre através de vasos linfáticos. Bom, o sistema circulatório humano ele é essencial para a manutenção da homeostase corporal. E o que é a homeostase? Bem, vamos entender e partir do seguinte princípio. Gente, o nosso organismo é uma máquina perfeita que necessita de cada variável ela esteja completamente ajustada
para que o seu funcionamento ocorra de maneira correta. Bem? Bom, se a temperatura está muito elevada, por exemplo, a temperatura externa, né, pode ocorrer alterações no estado mental do ser humano e até comprometimento de órgãos e, inclusive, até mesmo a morte do indivíduo. É isso. A homeostase, que é o termo criado pelo cientista Walter Cannon, ela pode ser definida como a habilidade de manter o meio interno, o meio interno do corpo humano em equilíbrio quase constante, independente das alterações que ocorram no ambiente externo. Isso é a homeostase. Ou seja, o meio interno, por sua vez, é definido como os fluidos que circulam pelas nossas células, o chamado líquido intersticial. Então, por conta disso, a homeostase, se a gente pode resumir para vocês, a homeostase corporal é a capacidade que o nosso corpo tem de manter o equilíbrio da temperatura corpórea quase constante, independente do meio externo. Perfeito? Bom, e por isso que o sangue e a linfa eles são importantes, né, que correm no interior dos vasos do sistema circulatório, porque porque carrega o oxigênio, né, e não só oxigênio, mas também carrega aqui nutrientes e células do sistema imunológico por todo o corpo. Então, o sistema circulatório ele é fundamental. Ele é fundamental para a existência do ser humano. Por quê? Porque além de fazer a manutenção da homeostase, carregando oxigênio, nutrientes, células do sistema imunológico, ele o faz assim por toda a extensão do corpo. Além disso, ele também participa da eliminação de dejetos metabólicos, né, e de gás carbônico também, conduzindo-os para os seus locais de excreção. Então, o sistema circulatório também ele favorece a conservação do calor produzido pelo corpo, uma adaptação muito importante dos mamíferos e aves, que permite manter a temperatura interna independente da temperatura ambiental. Deixa eu só marcar uma coisa aqui. Não, cadê o laser? Deixa eu ativar o laser aqui, porque tem coisas que eu gosto de dar um destaque para chamar a atenção, né, de todos aqui que estão participando do estudo. E isso aí faz com que haja um aproveitamento melhor e dá tempo também, se de repente alguém quiser anotar alguma coisa, porque nem tudo que eu estou falando está escrito aí. Então, eu vou procurar falar mais pausadamente para que, se de repente tiver alguém anotando alguma coisa aí, possa dar tempo. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, dos componentes do sistema circulatório, a primeira abordagem nossa, nós vamos começar a tratar agora separadamente os componentes, para a gente poder conhecer melhor. Vamos começar a falar do sangue. Vamos lá. O sangue, ele é um tipo especial de tecido conjuntivo que garante, né, o transporte de nutrientes, oxigênio e resíduos metabólicos pelo corpo todo, além de garantir os processos de coagulação sanguínea e defesa do organismo. O sangue, pessoal, ele é formado por uma matriz extracelular líquida, na qual são encontradas células e fragmentos celulares suspensos. Ele está contido dentro do sistema cardiovascular, o qual garante sua movimentação e um fluxo em apenas uma única direção. Uma pessoa adulta tem em média aí 5 a 6 litros de sangue em seu organismo. Entre 5 e 6 litros de sangue. Em cada doação, pode ser, em termos de doação, né, de sangue, né, você que é doador, ele pode ser coletado entre 420 até 470 ml de sangue.
chega nem a meio litro, não. Além de 25 ml a 30 ml para os exames laboratoriais. Doar sangue, pessoal, ele não cria assim, dependência no organismo da pessoa, não. Ser doador é um gesto só de solidariedade e amor ao próximo, né? Agora, em relação a homem e mulher, tem umas pequenas diferenças. Eu quero colocar essa observação aqui. A mulher ela pode doar até 3 vezes em um período de 12 meses. Então, no período de 1 ano, ela pode fazer até 3 doações. Um intervalo mínimo de 90 dias entre as doações. Aí dá certinho 1 ano. Já o homem, ele pode doar até 4 vezes por ano. Né? O intervalo mínimo de 60 dias entre as doações. Esses dados que eu estou relatando para vocês aqui vêm do Hemocentro, né? lá do Distrito Federal. O sangue ele é composto por plasma sanguíneo, né? 2 tipos celulares que são os eritrócitos e os leucócitos, né? E plaquetas, né? Que são chamados elementos figurados do sangue. Tem aqui do lado direito, deixa eu circular aqui para vocês, né? Ou melhor, embaixo os elementos figurados. Daqui os leucócitos, esse desenho aqui que eu estou circulando aqui agora, os leucócitos, e as plaquetas estão mais aqui à esquerda, e as hemácias aqui no meio. Né? Essa é a composição do sangue. Então, plaquetas, hemácias e os leucócitos. Bom, esses elementos constituem o que? 45% do volume do sangue, enquanto o plasma, que constitui 55% do volume. Inclusive o plasma tem a coloração até meio amarelada. Né? E engraçado que o plasma ele tem mais da metade da composição do sangue é composto por plasma. Ele tem a coloração amarela, porém o sangue é vermelho. Né? Era para o sangue, né, ser amarelo, porque se o elemento de maior composição percentual é o plasma, e o plasma tem a coloração amarela, justamente com as plaquetas, então o sangue nosso era para ser amarelo, porém não. Ele é vermelho e eu vou explicar isso mais adiante. Ok? Vamos passar aqui. Aqui vocês estão vendo a foto do plasma sanguíneo, que é o elemento que tem maior percentual no nosso sangue. Essa imagem é lá do site do Hemosul. Né? E fala o seguinte, que o plasma sanguíneo é a parte líquida do sangue e apresenta-se com uma coloração amarelo claro. Então vocês estão vendo ali bolsas de plasma ali sendo segurado por profissionais de saúde. Esse representa mais da metade do volume total de sangue do nosso corpo. Eu já falei isso naquele slide anterior, eu mostrei para vocês, 55%. E é 90% constituído de água. Né? No plasma são encontrados ainda. O que mais? Né? Além da água, o que mais nós encontramos no plasma? Sais minerais, proteínas, hormônio, entre outras substâncias, como nutrientes e resíduos do metabolismo. É no plasma que estão suspensos os elementos figurados, ou seja, é aqui no plasma que nós encontramos, deixa eu voltar aqui os elementos figurados, as plaquetas, as hemácias e os leucócitos. Perfeito? Vamos lá. Ainda falando sobre o sangue. Bom, as hemácias, também conhecidas como glóbulos vermelhos e eritrócitos, são as células responsáveis pelo transporte de oxigênio no organismo. Então, quem fica responsável
pelo transporte de oxigênio no sangue são as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, e eritrócitos. Né? Elas são células que não possuem núcleo, ou seja, chamadas de anucleadas, e tem um formato de um disco bicôncavo. Né? Tem concavidade dos dois lados, né? Conforme essa imagem que vocês estão vendo ilustrativa aí. Essas células são pequenas, apresentando cerca de 7 a 8 micrômetros de diâmetro. As hemácias, pessoal, têm um período de vida muito curto, dura cerca de 120 dias. Né? Depois disso, elas são destruídas lá no baço. Aí você vai perguntar, mas o que é baço? Baço é um pequeno órgão que fica localizado na parte superior esquerda do abdômen, né? E que é muito importante porque ele filtra o sangue e remove glóbulos vermelhos lesionados, assim como ele também produz e armazena células brancas para o sistema imune, né, para o sistema imunológico. Então o baço é muito importante. Existem várias funções importantes desempenhadas pelo baço. Eu só vou falar 5 aqui. 5 funções importantes desse órgão chamado baço. Vamos lá. Primeiro, não em ordem de importância. Eu falei primeiro aqui, mas é aleatório, tá? Então vamos falar. Remoção de glóbulos vermelhos lesionados e velhos. O baço, ele faz isso, né? Ele funciona como um filtro do sangue. Ele detecta os glóbulos vermelhos que já estão ficando velhos, por isso que o tempo de vida é de 120 dias. Depois o próprio baço se encarrega de eliminá-los. Então, ele detecta os glóbulos vermelhos que já estão ficando velhos, ou aqueles que foram danificados ao longo do tempo, remove-os para que outros mais novos possam substituí-los. Né? Porque senão o sangue fica velho. Né? Também tem outra função do baço, produção de glóbulos vermelhos. Tá? Assim como ele remove os velhos, ele também produz os glóbulos vermelhos. Ele pode produzir esse tipo de células do sangue quando existe algum problema com a medula óssea dos ossos longos. Então, quando a medula óssea deixa de produzir, então o baço também produz. Né? Uma outra função, armazenamento de sangue. O baço, pessoal, ele consegue acumular cerca de até 250 ml de sangue. E colocando de volta no corpo sempre que acontece uma hemorragia, por exemplo. Então, houve uma hemorragia no corpo humano, imediatamente o baço vai lá e armazena como forma preventiva 250 ml de sangue. E depois coloca de volta sempre que no momento da hemorragia ele vai e repõe no organismo esse sangue. O baço também ele tem uma outra função também fantástica, que é a remoção de vírus, alguns vírus, né, e algumas bactérias. Né? Você vê como é que esse órgão é importante. Né? Mas, por incrível que pareça, mesmo com a importância que ele tem, há casos mas a gente vai ver isso melhor na próxima aula, que algumas patologias fazem com que a gente seja submetido à cirurgia para poder ser retirado do baço. Mas o corpo humano consegue funcionar também sem o baço. Né? Mas vamos ver essa questão da remoção de vírus e bactérias. Quando o baço filtra o sangue, ele é capaz de identificar micro-organismos invasores como vírus e bactérias, e aí remove-os antes que eles provoquem alguma doença. Mas não são todos os vírus e todas as bactérias, não. Tá? Uma boa parte, sim, ele até faz isso. Outra função também importante do baço é a produção de linfócitos, né, que são células que fazem parte dos glóbulos brancos e ajudam o sistema imunológico a combater infecções. Então você vê que o baço... porque eu estou falando tudo isso aqui porque foi citado aqui que no seu último parágrafo aqui desse slide, que as hemácias elas possuem um período de vida curto, né, de 120 dias,
e depois posteriormente são destruídas, principalmente no vaso. Em condições normais, essas células não saem do interior dos vasos sanguíneos, né? Bom, passando aqui, nós vemos, né, no início da aula que o sangue, 55% do sangue é feito de plasma. E qual é a coloração do plasma mesmo, pessoal? Isso aí, amarelo, né? E por que o sangue do ser humano é vermelho? Bom, está aqui a resposta. A coloração vermelha do sangue é decorrente da presença de uma proteína chamada hemoglobina. Está aqui. Vou destacar para vocês o nome aqui. Que dá a coloração vermelha ao sangue é isso aqui. Que além de garantir a cor, é responsável pelo transporte de oxigênio no corpo, né? Eu digo até que independente da cor, a cor vermelha, não importa, poderia ser rosa, poderia ser a cor que fosse. Mas o mais importante é que a hemoglobina, ela é que é responsável por transportar o oxigênio no corpo humano. A ausência de núcleo nas hemácias favorece o aumento do espaço para a hemoglobina nessas células. Também vale lembrar que, além da ausência de núcleo, as hemácias também não possuem o que? Mitocôndrias. Aí você pergunta, Cláudio, o que é mitocôndria? E eu te respondo. São pequenas estruturas presentes dentro das células que são responsáveis pela produção de mais de 90% da energia necessária para que as células desempenhem a sua função. Então a mitocôndria é um energético, se assim pode dizer. Elas são relacionadas com o processo de respiração celular e são encontradas em maior número em células que apresentam grande atividade metabólica. Ela que dá energia para a célula, então realmente ela tem essa importância aí. Só que as hemácias não possuem mitocôndrias. O sangue ele é vermelho devido à grande quantidade de hemácia encontrada nele. Essa célula é encontrada em maior quantidade, sendo observados em cada microlitro de sangue cerca de 5 a 6 milhões de eritrócitos. Quando o número de hemácias diminui no sangue, o percentual vai diminuindo, então nós temos uma situação chamada de anemia, que na próxima aula a gente vai estudar um pouco mais sobre essa patologia e o que a medicina nos orienta para o tratamento. E você, como atendente de farmácia, tem que conhecer um pouco disso aí. Ok? Desculpa. Os leucócitos presentes no nosso sangue também são chamados de glóbulos brancos, pessoal. São as células responsáveis pela defesa do nosso organismo. São incolores, eles apresentam formato esférico e são capazes de realizar diapedese. O que é diapedese? É a sua saída ativa dos vasos sanguíneos para atuar na função de defesa em tecidos que são lesionados ou atacados por agentes patogênicos. Então ele sai do vaso sanguíneo e vai lá naquela região do corpo humano que está sendo afetado, né, por alguma lesão ou algum agente patogênico que faz a função dele de fazer a defesa do organismo, né? Em média, a cada microlitro de sangue, nós vamos encontrar aí de 5 a 10 mil leucócitos. Então, as defesas do nosso organismo são sob a responsabilidade dos leucócitos, né? Existem diferentes tipos de leucócitos. Cada um tem uma função, né, que eles desempenham relacionada com a produção do corpo. Alguns deles realizam o processo de fagocitose, né? O que é fagocitose? Bom, diversas substâncias elas entram e saem da célula pelo processo de difusão e transporte ativo. Algumas partículas, no entanto, são muito grandes, né? Tem partículas que não dá para entrar e sair assim. Então, para aquelas partículas grandes demais, é necessário então outro processo para que ocorra o transporte do meio extra para o interior da célula e vice-versa, do interior da célula para o meio extra, para o meio externo.
A ingestão celular de partículas é um processo conhecido como endocitose. Então, vou repetindo. Quando uma célula ela ingere uma partícula, então nós conhecemos esse processo como endocitose. Esse processo tem como função garantir a nutrição, defesa e a manutenção das atividades celulares, beleza? Então tá, o processo de endocitose divide-se em dois tipos, a fagocitose e a pinocitose. A fagocitose está relacionada com o englobamento de partículas sólidas e grandes, enquanto a pinocitose ela está relacionada com partículas líquidas e pequenas. A fagocitose é realizada apenas por células que são capazes de se movimentar. Então, para aquelas células que são capazes de se movimentar e precisam englobar uma partícula sólida muito grande, a esse processo nós chamamos de fagocitose. Okay? Já quando a partícula é pequenininha, é a pinocitose. E aí está dizendo que alguns tipos de leucócitos realizam o processo de fagocitose, outros são responsáveis pela produção de anticorpos, que são proteínas de defesa. Neutrófilos, basófilos, monócitos, eosinófilos e linfócitos são tipos de leucócitos. Vamos falar agora das plaquetas. Eu acho que, se eu não me engano, é o último elemento que nós vamos abordar aqui. O último elemento sanguíneo que a gente vai abordar aqui. E é o seguinte. Eu tenho aqui uma ilustração, só que as plaquetas elas estão um pouco... Bom, vamos lá, vamos identificar. Com os glóbulos vermelhos, vocês viram naquela ilustração, né, anterior, as hemácias, né? Aqui os glóbulos, esse na cor roxa, os glóbulos brancos ou leucócitos, e esse elemento mais, o elemento mais amarelado aqui é o plasma, que está em maior quantidade no sangue. E esses menores aqui, eu não tenho como dar o zoom, não, eu vou circular aqui para vocês. Ó, eu vou circular aqui as plaquetas, ó. Circulei essa aqui de fora. Tem uma outra aqui, para onde essas duas setas estão apontando, ó. Essa aqui é uma plaqueta, deixa eu pegar outra aqui também. Essa outra plaqueta está um pouco misturada com plasma, tá vendo? Então são esses elementos, o que eles fazem? O que são essas plaquetas? São fragmentos de megacariciócitos da medula óssea, ou seja, não são células propriamente ditas, né? São fragmentos, não são células, mas estão presentes no sangue. Essas plaquetas possuem cerca de 2 a 3 micrômetros de diâmetro e também não possuem núcleo. Elas atuam no processo de coagulação, né, e também ajudam na reparação de vasos sanguíneos que sofreram algum tipo de lesão. Quando o sangue de uma pessoa demora muito a coagular, ela está com a contagem de plaquetas muito baixa no sangue, né? Então, é só um exemplo do que é, na prática, né, o efeito de aquele sangue que demora a coagular. Tá com a contagem baixa de plaquetas. Aqui fala também que em cada microlitro de sangue existem aí cerca de 150 mil ou quase 150 mil plaquetas. Perfeito? Fechamos aqui o sangue, né? Já falamos das plaquetas, falamos dos leucócitos, hemácias e plasma. Bem, vou falar agora do coração. Bem, pessoal, você conhece seu coração? Você que está aqui nessa aula
participando aqui. Que tal? E quando eu falo coração, não é o coração sentimental não, tá, pessoal? É o órgão mesmo. É o órgão biológico, musculoso, existente dentro da nossa caixa torácica. Você conhece ele? Então, que tal a gente ficar sabendo um pouco mais sobre esse aceleradinho? Você vai gostar muito e vai se surpreender ou apreciar algumas funções que trouxemos aqui para esse estudo, né, sobre esse órgão que é tão importante para a nossa vida. Eu vou só citar aqui algumas curiosidades sobre o coração, né, enquanto você aprecia aí. Eu coloquei aqui uma imagem de um coração em corte, para que vocês pudessem visualizar, né, a veia cava superior, a aorta, a artéria pulmonar, a veia pulmonar, o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo. Guardem sempre, tá vendo? Átrio direito, átrio esquerdo. Os átrios estão sempre na parte de cima do coração e os ventrículos estão sempre na parte de baixo. Certo, pessoal? Então vamos lá. Mas deixa eu falar algumas curiosidades para vocês sobre esse órgão aí. Coração de um homem adulto, por exemplo, coração de um homem adulto. Ele é do tamanho de um punho fechado e pesa 340 gramas. É dividido em 4 partes, 2 átrios e 2 ventrículos. Né? Então é só você olhar para esse desenho que você vai logo localizar. Né? Ventrículo esquerdo, ventrículo direito, sempre embaixo, os átrios novamente. Falando para vocês, né, para a questão de frisar, os átrios sempre na parte de cima. Porém, vocês estão vendo, estão chegando ali, ó, a algumas veias e algumas artérias. Outra curiosidade sobre o coração. Ele funciona em um ritmo médio de 72 batidas por minuto. Que vai dar um total de 104 mil por dia e 38 milhões por ano. E algo em torno de 2 bilhões e 500 milhões de pulsação ao longo de uma vida. Uma vida aí de 70, 75 anos de idade. O coração também, pessoal, ele bombeia 85 gramas de sangue a cada batida, o que equivale a mais de 9 mil litros por dia. Aí, bom, tem gente que teve um aluno que me perguntou, e eu quero aqui fazer aqui uma notinha de rodapé, 9 mil litros por dia. Mas, Cláudio, você falou que o ser humano, o adulto, ele tem no corpo dele de 5 a 6 litros. Como é que é essa história de 9 mil litros por dia? É por causa da circulação, pessoal. O sangue passa pelo coração, percorre pelo corpo, depois volta de novo, entendeu? Então, ele bombeia 85 gramas de sangue a cada batida. Então, se em um minuto ele bate 72 vezes, se você pegar e multiplicar 72 vezes 85, você vai ver quantas gramas de sangue ele bombeia em um minuto. O coração da mulher, por exemplo, é um pouco mais acelerado do que o do homem. Né? Enquanto o do homem são 72 batidas, da mulher dá 80. Dá 8 batidas a mais, em um minuto. Enquanto do homem bate 72 vezes, da mulher bate 80. Também em um minuto, o coração lança 5 litros de sangue no corpo 5 litros de sangue no corpo, em um minuto. Em uma hora são 400 litros. E o coração ele faz 2 movimentos, sístole e diástole, que é uma espécie de contração, né, e é responsável pela distribuição de sangue. Quando se contrai, ele está distribuindo sangue. E na diástole, que é o coração descansa, né, que é a expansão. Tá? Mas não vamos ver isso com mais detalhes. Uma outra curiosidade sobre o coração é que o coração ele gera seu próprio impulso elétrico. O que é isso? É independente da função cerebral. Isso aí ele funciona independente do cérebro. É por isso que existe a morte cerebral e existe aquela morte
em que o coração para de vez, porém o cérebro não para. Então não podemos dizer que o indivíduo está totalmente morto. O cérebro dele ainda está funcionando, então a equipe médica tem que entrar em ação para poder fazer o coração voltar a bombear sangue. Por o coração ser independente lá do cérebro, aí faz com que ele fique batendo até fora do corpo humano. Claro, desde que haja um suporte de oxigênio, né? É isso que é por causa disso que se consegue fazer o transplante de coração. Que ele consegue bater fora do peito. O coração do ser humano, ele distribui, do homem, né, ele distribui sangue para 75 trilhões de células. Do homem e da mulher. As únicas células do corpo humano que não recebem sangue são as células da córnea. Não recebem o sangue que o coração distribui. Mais uma curiosidade, pessoal, para a gente continuar aqui. O horário de maior incidência de ataques cardíacos é entre 6 da manhã até o meio-dia. É o horário mais fácil de haver incidência de ataque cardíaco. Ao despertar, ou seja, quando a pessoa acorda e ela inicia as atividades do dia, a pressão arterial de todas as pessoas aumenta. O fato é comum e é conhecido. Para pessoas hipertensas, esta essa subida de pressão pode provocar infartos fatais. Em torno de 40% a 60% dos pacientes infartados sofrem de hipertensão. Eu tirei essas fontes da onde? Tá, alguns dados eu peguei lá do Hospital do Coração, do site do Hospital do Coração. Mas vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais do coração? O coração, pessoal, já mostrei naquela imagem para vocês, né, formado por 4 cavidades. E a função primordial, atenção, perguntinha de prova, função primordial do coração. Vou até grifar aqui para vocês, ó. Garantir que o sangue seja enviado para todas as partes do nosso corpo. Essa é a função principal dele, garantir que o sangue... Por quê? O sangue é bombeado pelo coração e tem oxigênio. E aí faz com que todas as nossas células do nosso corpo humano estejam sempre renovadas em oxigênio, porque o sangue está passando por todo o corpo e está levando o oxigênio e retirando o gás carbônico também, né? Esse órgão, que apresenta o tamanho médio de um punho fechado, está localizado atrás do externo, que é o osso, né? Atrás do externo e entre os pulmões, no mediastino médio. Ele garante o bombeamento graças a contrações rítmicas do músculo cardíaco, né? As paredes dele são formadas por 3 membranas, 3 túnicas, né? Ou 3 camadas. O endocárdio, o miocárdio e o pericárdio. Vou falar do endocárdio. O endocárdio, pessoal, é uma camada formada por endotélio que repousa sobre uma camada de tecido conjuntivo frouxo, que é a camada subendotelial. Essa última camada, subendotelial, é conectada ao miocárdio por outra camada, que é a subendocardial. Então, a subendotelial é conectada ao miocárdio pela camada subendocardial, qual apresenta nervos, veias e ramos do sistema que conduzem o impulso nervoso. Já o miocárdio, que é a região do infarto, né, que o pessoal fala aí, é a camada mais espessa do coração e responsável pela capacidade da contração do órgão. Então, o miocárdio é responsável pelo coração se contrair, não se expandir, que é a sístole, né? Essa camada é formada por feixes de fibras musculares cardíacas, as quais estão orientadas em várias direções. O miocárdio, ele envolve as câmeras do coração
sendo mais espesso nos ventrículos, né? Em especial no ventrículo esquerdo, e mais fino nas paredes dos átrios. Pericárdio é outra camada, que é o saco invaginado que envolve o coração, é formado pelo pericárdio parietal e o pericárdio visceral. O pericárdio parietal é uma camada externa, enquanto o pericárdio visceral é uma camada mais interna. O pericárdio visceral forma o chamado epicárdio e reveste o coração externamente. Vamos lá. Ainda falando do coração, o sangue, pessoal, ele chega das diversas partes do corpo, ou seja, quando o sangue está vindo de todas as partes do corpo, com exceção do coração, ele chega, com exceção do pulmão, desculpa, ele chega no coração, ou seja, o retorno do sangue, ele chega no coração pelo átrio esquerdo. Tá aqui, ó. Deixa eu fazer uma linha aqui indicando. Aqui, ó, o sangue vindo de toda a parte do corpo. Tá vendo aqui? Acompanha a linha. Ó, entrou, átrio esquerdo. Tá aqui. Entrou. Só que do pulmão não é aí não é no átrio esquerdo não. Nessa cavidade desembocam as veias cavas superior e inferior, que trazem o sangue do corpo, e também o seio coronário, que é responsável por drenar o sangue presente no próprio coração. Do átrio, o sangue flui para o ventrículo direito. Está aqui. Aí é só seguir o desenho da seta branca. Está aqui no átrio, desceu, veio para o ventrículo direito. Está aqui embaixo. Ó. Então ele passou por aqui, ó. Ventrículo direito. E é levado para os pulmões. Então ele vai para o ventrículo, e daqui é levado para os pulmões. Pela artéria pulmonar. Lá no pulmão, após sofrer a hematose, e aí você vai perguntar o que é hematose? É um processo que é a troca de gasosas entre o sistema respiratório e o sangue. Isso é lá no pulmão. A hematose acontece lá. A respiração ocorre em dois níveis distintos, né? Através do nível celular, que é a respiração celular, e nível de organismo, respiração pulmonar. O sistema respiratório ele é responsável por realizar as trocas gasosas entre o sangue e o ar que nós captamos através da respiração pulmonar. Perfeito? Os alvéolos pulmonares eles são recobertos por uma grande rede de capilares que garante uma grande proximidade entre o sangue e o ar no interior dessas estruturas, dentro dos capilares. Eu vou falar mais do capilar daqui para frente, mas no final da aula. E que favorece assim, a difusão dos gases. O gás carbônico, que se encontra em grande concentração no sangue, nos capilares, ele difunde-se para o ar alveolar. Já o oxigênio presente no ar difunde-se para o interior dos capilares. Esse processo é conhecido como hematose, ou seja, é a troca, né, do gás carbônico que está saindo do nosso corpo e o oxigênio que está entrando. Então, nessa região ali dos alvéolos é que ocorre a hematose, na região do pulmão ali. Então, aqui o texto está dizendo que após sofrer hematose nos pulmões, o sangue é levado por 4 veias pulmonares até o átrio esquerdo. O átrio esquerdo, de onde flui para o ventrículo esquerdo. Nessa última cavidade, o sangue é impulsionado a sair pela artéria aorta, que vai levar o quê? O sangue, um oxigênio, que sofreu a hematose lá, né? No pulmão. Sofreu a hematose lá, ele vem, volta para o coração, através dessa chamada de pequena circulação, que a grande circulação é quando o sangue está correndo pelo corpo todo, né? E a pequena circulação é quando o sangue vai lá do pulmão, sai do coração, vai do pulmão, sofre hematose e volta para o coração de novo. Essa circulação é mais rápida.
e vem rico em oxigênio, entra no coração, sai pela artéria aorta, que leva sangue oxigenado para todas as partes do corpo, com exceção do pulmão, né? Porque de lá já veio, é porque lá que faz a hematose. O coração ele bate de maneira rítmica, alternando entre contração e relaxamento, né? A contração é chamada de sístole, o relaxamento é denominado de diástole. A sístole garante que o sangue seja bombeado, né? Porque ele vai se contrair, então ele se contraiu, então ele está forçando com que o sangue saia. E a diástole, que é a fase do relaxamento, garante que as cavidades do coração enchem-se de sangue. A geração do batimento cardíaco é atribuída ao chamado nó sinoatrial, que é formado por uma massa de células especializadas localizada na parede do átrio direito, responsável por gerar espontaneamente um impulso elétrico. Esses impulsos elétricos são semelhantes aos gerados pelas células nervosas e eles vão se propagando rapidamente pelo tecido muscular cardíaco. Esses impulsos eles chegam a outro ponto que garante a transmissão de impulsos, que é o nó atrioventricular, que está localizado entre a parede dos dois átrios. Os sinais, então, partem do nó atrioventricular e seguem em direção a todas as partes dos ventrículos e ao ápice do coração por meio de estruturas especializadas denominadas de sistema de Purkinje. O nome até estranho, né? Mas é o nome desse sistema. Falando agora de vasos sanguíneos, estamos caminhando já para o final. Vamos fechar a nossa aula de hoje falando sobre os vasos sanguíneos, mais especificamente das 3 divisões importantes que você deve conhecer, que é a veia, a artéria e os capilares. Bom, vamos lá. Vou começar falando das veias. As veias, pessoal, as veias são um dos 3 tipos principais de vasos sanguíneos. Nas veias, o fluxo sanguíneo corre no sentido dos órgãos para o coração, então no sentido único. Então nas veias, não esqueça isso, tá? Que nas veias, cadê o mouse? Está aqui. Nas veias, o fluxo sanguíneo, estou grifando aqui, ocorre no sentido dos órgãos do corpo humano para o coração. Tem aqui a ilustração de uma veia, um corte de uma veia aqui, onde nós estamos vendo a direção do fluxo sanguíneo. Tá? Então nós temos uma túnica chamada de túnica média, temos duas válvulas. Essas válvulas impedem que o sangue retorne, tá, pessoal? Tanto essa aqui, ó. Tem uma outra aqui também. São várias válvulas, só 2 não, tá? Só um pequeno detalhe de uma veia para você poder ver. Tem a túnica média, a túnica adventícia e a túnica íntima. Além das veias, nós também encontramos também as artérias e capilares. As veias são tubos que se apresentam cilíndricos quando estão cheios de sangue. E quando não estão cheios de sangue, ou seja, quando o fluxo sanguíneo é menor, elas ficam mais elípticas. Como as veias apresentam válvulas, né, como eu destaquei aqui agora em vermelho, essas válvulas são as que impedem o refluxo sanguíneo. Elas podem apresentar-se algumas vezes nodosas, ou seja, que tem nó. Deixa eu passar aqui. As veias podem ser classificadas em superficiais e profundas, onde as superficiais, isso vai depender da localização dela, né? Que são veias superficiais, são as veias logo abaixo da pele, né? São as veias subcutâneas, volumosas e que drenam o sangue da circulação cutânea, além de auxiliar as veias de circulação profunda. Por causa da localização, elas tornam-se bastante aparentes, sendo utilizadas para aplicação de substâncias de forma intravenosa, como medicamentos, né? Então, quando quer aplicar
Então, quando você quer fazer uma aplicação intravenosa, através de agulhas, as veias mais utilizadas para esse processo são as superficiais. Já as veias profundas são outro tipo de veia, são veias localizadas de forma mais profunda do que as superficiais e pode ou não acompanhar as artérias. Só lembrando que as veias superficiais não acompanham as artérias, né? Algumas veias fazem ligação entre as veias superficiais e profundas, são as veias comunicantes, que ligam a superficial com a profunda. Bem, como o sangue, nós vimos pelo aquele desenho, o sangue ele sempre flui em um único sentido nos vasos sanguíneos. Nas veias, o fluxo sanguíneo ocorre no sentido dos órgãos para o coração, com exceção da veia aorta. A única veia em que o fluxo é diferente é na aorta, porque a aorta é do coração para os membros do corpo, os demais componentes do corpo humano. Tá? Mas as outras veias não, é sempre o fluxo sanguíneo dos elementos do corpo humano para o coração. Porque para o fluxo sanguíneo se manter, os músculos contraem-se, comprimindo as veias e impulsionando o sangue. Né? Porque o músculo da perna, por exemplo, a panturrilha, o músculo da panturrilha, está bem longe do coração. Né? Então eles também têm a responsabilidade deles de fazer movimentos para que a pressão sanguínea não venha diminuir. Né? Porque se não for assim, não vai ter como fazer a circulação sanguínea ser eficaz, né? Se os músculos não ajudarem. Algumas vezes, pessoal, com exceção das veias do cérebro e algumas do pescoço e tronco, apresentam válvulas. É aquelas que eu mostrei para vocês. Essas válvulas são pregas membranosas, presentes na parte interna da veia, apresentam uma parte fixa e uma livre, voltada para a direção do coração. Essas válvulas garantem o fluxo sempre no sentido do coração e impedindo o seu refluxo. É aquilo que eu mostrei para vocês aqui, ó. Aquelas aqui, ó. Essas válvulas aqui que está sendo tratada lá naquele slide lá. Eu não dei espaço para tratar tudo num slide só, vai ficar com uma poluição textual muito grande, então eu preferi colocar aqui para vocês. Bem, vou falar das artérias agora e depois termino falando sobre os capilares. As artérias são vasos com a função de transportar sangue rico em oxigênio e nutrientes para os tecidos e elas são classificadas em arteríolas, artérias de médio e grande calibre. As artérias, como elas são ricas, elas apresentam como principal função a condução do sangue rico em oxigênio e nutrientes do coração para os tecidos do corpo humano. É importante também destacar, pessoal, que as artérias também podem transportar o sangue venoso. Em que situação? Artéria pulmonar, que leva o sangue do ventrículo direito para o pulmão. Né? Aí, nesse caso, ela não está levando oxigênio, está levando gás carbônico. As artérias, elas são vasos sanguíneos constituídos por paredes espessas formadas por 3 camadas. Como a veia também, ela possui túnica íntima ou interna, túnica média e túnica adventícia. Igualmente as veias também têm isso também. As túnicas. As túnicas íntima ou interna formadas por células epiteliais, tecido conjuntivo e uma membrana elástica limitante externa que é separada da próxima camada. A túnica média, camada intermediária, constituída por fibras elásticas, colágenas e tecido muscular liso. Ela também apresenta uma membrana elástica limitante interna separando da próxima camada. Túnica adventícia, camada mais externa constituída por tecido conjuntivo e fibras colágenas e elásticas. E ela não apresenta uma membrana limitante interna, e assim torna-se contínua com o tecido conjuntivo adjacente. Em relação ao calibre, a classificação das células se dá em 3 partes: arteríolas, artérias de médio calibre ou musculares e artérias de grande calibre ou elásticas,
Falar um pouquinho da arteríolas. Ela se apresenta um diâmetro abaixo de meio milímetro, e por isso, no diâmetro interno, né? E por isso atuam reduzindo a pressão do sangue, as arteríolas. Elas apresentam uma túnica adventícia pouco desenvolvida, e as túnicas íntima e média não apresentam membrana elástica. Já as artérias de médio calibre, ou musculares, né, tem como principal característica a presença de uma camada média, constituída principalmente por tecido muscular liso, em que pode ser encontrada mais de 40 camadas de fibras musculares. Gente, o corpo humano é fantástico, né? Se a gente não estudar, a gente nunca vai imaginar que tem todas essas divisões aí tão numerosas, né? Aí o texto termina dizendo que sua túnica da artéria de médio calibre, ou artéria muscular, a túnica íntima dela apresenta uma membrana limitante bem desenvolvida, e a túnica adventícia apresenta capilares linfáticos, nervos e pequenos vasos com a função nutridora dessa túnica, que é o vaso vasorum. Esse tipo de artéria também é denominada de distribuidora em razão da sua capacidade de distribuir o sangue aos diversos órgãos por suas muitas ramificações. Então, a importância aí dessa artéria de médio calibre aí, fica o destaque pela capacidade dela de distribuir o sangue aos diversos órgãos, porque ela tem muitas ramificações. E, fechando o assunto de artérias, fala aqui da artéria de grande calibre ou elástica, é aquela que apresenta a túnica interna espessa e rica em fibras elásticas. A túnica média é constituída por diversas membranas elásticas, e a túnica adventícia muito pouco desenvolvida. Esse tipo de artéria é muito rico em membranas elásticas. Na túnica média, ele tem a função de regular o fluxo sanguíneo, distendendo durante a sístole e retornando ao calibre normal, ou seja, ao seu diâmetro normal durante a diástole. Essa artéria também ela é chamada de condutora, pois sua principal função é a condução do sangue. Curiosidade: a elasticidade das artérias permite que o fluxo sanguíneo em seu interior mantenha-se constante. Quando a artéria perde a elasticidade da túnica média, aí resulta no que? A parede dessa artéria vai ceder e vai dilatar, causando o aneurisma, né? Dessa forma, a artéria pode romper-se e ocasionar sua hemorragia, que pode ser fatal. Algumas pessoas chamam de aneurisma cerebral, né? Quando isso acontece na artéria do cérebro. Vamos fechar aqui o nosso estudo de hoje falando sobre os vasos capilares. São vasos sanguíneos que apresentam parede delgada e pequeno calibre, né? Eles estão localizados lá na região pulmonar, né? Naquela região lá onde ocorre a hematose, né? Eles fazem parte da imensa rede de vasos que passa por todo o nosso corpo, garantindo a circulação do sangue no organismo. Mas não existe capilar só lá não, tá, pessoal? A seguir, vamos falar mais a respeito dos capilares sanguíneos, suas características e funções. Os capilares eles são vasos formados por uma camada de células endoteliais, que é um endotélio, as quais estão dispostas formando um tubo. Em volta desse tubo, temos a chamada membrana basal, que possui componentes moleculares produzidos pelas próprias células endoteliais e que atua principalmente garantindo a integridade do capilar. Ao redor das células endoteliais dos capilares é possível observar células especiais conhecidas como pericitos. Esses pericitos são capazes de diferenciar se darem origem a novos vasos sanguíneos e células do tecido conjuntivo quando ocorrem lesões. Acredita-se também que eles apresentam alguma função contrátil, né? Uma vez que se observa neles a presença das proteínas actina e miosina, que são filamentos proteicos contráteis. Essa contração pode atuar regulando o fluxo sanguíneo. Os capilares são extremamente importantes para o funcionamento do nosso organismo, porque
são eles que permitem a troca de substâncias entre o sangue e os tecidos adjacentes. É através dos capilares, portanto, que as células conseguem receber oxigênio e os nutrientes necessários para o seu funcionamento. A troca de substâncias por meio desses vasos sanguíneos pode ocorrer entre as células e também através delas. Nos capilares que possuem poros, a transferência de substâncias pode ocorrer também por eles. Bem, aqui o exercício, apenas 8 questões, só para fixar conceitos, onde tem a primeira pergunta. O que o sistema circulatório ele carrega em si? Né? O que contém o sistema circulatório? Eu não estou perguntando qual a divisão do sistema circulatório, não. O que ele carrega? Qual a função do sangue? A segunda questão. Houve um erro aqui de digitação, por favor, peço que considerem. Qual a função do sangue no sistema circulatório? Houve uma troca aqui de consoantes aqui. Na verdade, uma consoante a mais, o S aqui. Terceiro, o que o estudo relata sobre o plasma? O que se estuda? O que a aula de hoje você aprendeu sobre o plasma? Quarta, qual a importância dos leucócitos? Quinta, qual é a função primordial do coração? Essa é fácil, né, pessoal? Sexta, como o fluxo sanguíneo funciona nas veias? E qual a função? Porque a maneira dele funcionar nas artérias é diferente. Quero saber como é que o fluxo sanguíneo funciona nas veias. Qual a função das artérias e como ocorre o fluxo sanguíneo nelas? O que ocorre na região dos capilares? Bem, na próxima aula vamos continuar sobre o assunto do sistema circulatório, com abordagens voltadas mais para as patologias mais comuns e o que os profissionais de saúde passam no tratamento em forma de medicamento, já que você vai trabalhar com medicamentos e farmácia, então você poder ficar mais ou menos inteirado. Ok? Um forte abraço e até lá.